Que a gestação ela é permeada de medos, né? Desde o momento que a mulher engravida, já fica com aquela sensação assim, ai meu Deus, será que essa gestação vai continuar? Será que eu não vou ter um aborto? Será que o meu bebê vai nascer bem formado? Será que tem alguma síndrome congênita? Então parece que os medos, assim, parece que falam mais alto, assim, no começo da gestação. Aí quando vai indo, faz os exames estão bons, ou faz aquele ultrassom, aí vai diminuindo os medos a partir dos resultados, né? Mas sempre tem, seguindo a gestação, aí será que vai dar estria? Ou será que vai ser prematuro? Será que o bebê vai ficar bem posicionado? Vem um medinho somando atrás do outro que vai indo até o final, né? Outra coisa que eu vejo muitas mulheres trazendo assim logo que descobre que tá grávida, né? Por mais que tenha sido super desejado, planejado, ou não, isso não vai trazer interferência nesse sentimento, mas é assim, engravidei. E agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser uma boa mãe, né? É muito comum esse medo de como que vai ser isso, essa mudança. Então eu costumo falar assim que os primeiros 3 meses, que é esse momento de mais, né, formação do bebê, os medos eles costumam permear isso, né? Se o bebê vai seguir ali, se ela vai conseguir ser mãe, e agora a mudança da vida, então ela fica um pouco assimilando essa nova informação de que está grávida. E eu acho muito incrível, assim, o corpo, como que ele funciona, né? Porque tá tudo, assim, meio camuflado. E aí, conforme vai passando esses 3 meses, a barriga começa a aparecer. Que, de certa forma, a mulher começa a se sentir mais grávida, começa a ir incorporando essa coisa do ser mãe, né? Eu digo assim, aquele medo que as mulheres às vezes têm de ser enganada no processo, né? De ser enganada no dia do parto ou de sofrer uma violência obstétrica. Então esse medo ele pode muito bem ser dissolvido a partir do momento que a mulher contrata uma equipe que vai estar do lado dela, uma equipe que ela confia, uma equipe que ela pode se entregar, fechar os olhos e entender que esse pessoal não vai deixar que nada de mal aconteça com ela e que não vai ultrapassar limites, que as coisas vão ser conversadas na maneira até o ponto que ela possa entender o que realmente está acontecendo e que possa tomar as decisões sobre o seu corpo e que suas decisões sejam respeitadas também. Então é uma forma de diminuir esse medo, né? O medo da dor do trabalho de parto, né? Às vezes só de participar de um grupo de gestante, cirandas, rodas, conhecer as fases do trabalho de parto, o que esperar em cada uma dessas fases. Esse conhecimento é muito importante, assim, se informar. Diferente de outros momentos da vida, assim, é um momento que exige um conhecimento mínimo ali para você entender o que está acontecendo. Com certeza. Porque eu vejo que esse não saber também, ele, por exemplo, no trabalho de parto é comum dar uma sensação de moleza no corpo, às vezes vomita, né? Então, assim, entender que são sensações esperadas para o trabalho de parto. Então, a mulher vai entender que eu tô com esse mal-estar aqui, mas isso é esperado. É esperado. A gente tem medo do que a gente não conhece. Do que a gente não conhece. Então, passar a conhecer o que espera de cada uma, o que esperar de cada uma dessas fases é bem importante, né? O medo de fazer uma laceração perineal que possa vir mais na frente atrapalhar a vida sexual da mulher, enfim, o prazer na relação e trazer desconfortos também, né? Então esse medo também ele é trabalhável, né? Coisas que a mulher pode fazer ao longo da gestação, de trazer uma consciência corporal para o trajeto do parto, para o canal do parto, para o períneo, se preparar para o parto, né? Então a maior parte das lacerações perineais, elas vêm de um parto que foi mal conduzido, assim, na assistência final, lacerações né? maiores, uma laceração né? maior, né? Então a mulher numa posição desfavorável, com pessoas falando para ela empurrar, fazer força, quando é um momento que ela não está sentindo isso, né? Então a gente percebe que instintivamente as mulheres, elas fecham as pernas no período expulsivo justamente para proteger o seu períneo. Então para ela não ter muita laceração perineal, ela precisa de uma equipe que entenda disso, ela precisa saber que ela pode escolher a posição que é mais favorável para ela ganhar o neném, e isso vai proteger muito o períneo dela. E mesmo, gente, mesmo se tiver lacerações perineal, foi feito para dar certo. Aonde lacerar,
geralmente está relacionada à pele e mucosa, que rapidamente aquilo cicatriza. A gente não está falando de uma episiotomia, que é um corte profundo, de 4 centímetros para dentro de musculatura. A gente está falando de pele e mucosa, que cicatriza assim. Às vezes 4 dias já está bem já tá coladinho. bem coladinho. E o corpo é muito sábio. A estrutura da vagina e do períneo, ela foi feita para crescer no período expulsivo, desabrochar e depois voltar ao seu tamanho normal, como acontece com os homens também, né? E isso é outro medo também, né? Tem esse mito da vagina ficar larga, né? De não voltar a ser como era antes. Eu falo assim, voltar como era antes, ninguém é como era antes, né? Mas a vagina, a gente precisa confiar nisso que você trouxe, Na que fisiologia, né? Que ela é preparada para isso, né? Então, do mesmo jeito que ela tem essa capacidade de expandir, ela também tem a capacidade de contrair. Quanto mais a gente tonifica, mais forte fica. Então, esse medo ele é muito comum, mas não é o que a gente vê, né? O que a gente vê é uma vagina que ela tem essa capacidade de voltar, de se contrair. E a gente não é incomum ouvir, né, das mulheres assim que depois do parto ficou ainda melhor a relação com a vagina, com a relação sexual em si, o prazer. Então é isso. Tem um reflexo, né? O Michel Odan fala do reflexo de ejeção do feto, que é quando a mulher tá assim, o corpo tá respondendo tão bem à fisiologia, que quando esse reflexo é acionado, geralmente os bebês nascem independente do tamanho, sem fazer a laceração perineal. Então, para isso, essa mulher não precisa estar fazendo puxa dirigido, ela tem que estar na posição que ela se sente confortável, a ambiência em volta tem que estar tranquila, para ela simplesmente seguir o fluxo. Então, esse é um medo que ele é passivo de ser dissolvido ao longo da gestação com informação. Tem um outro medo que as pessoas têm também, assim, aquela mulher, principalmente a mulher que super se preparou para um parto normal, o medo de parar numa cesariana. Né? Então esse medo, ele é um medo que também a gente consegue resolver com informação, porque essa cesariana que é a partir de uma necessidade, a partir de uma indicação real, ela é uma cesariana muito bem-vinda. Ela é uma cirurgia que quando ela é feita, ela vem para salvar vidas, né? Ou a da mãe, ou a do bebê, enfim, e que a mulher se sentiu respeitada, ela não se sentiu enganada no processo, né? Então, todo parto, independente da via de nascimento, se é um parto normal, vaginal, ou um parto por via cesariana, ele deixa cicatriz. Alguma cicatriz, mesmo que seja física ou a cicatriz emocional, né? Alguma cicatriz deixa, e a cicatriz ela vai servir para a gente contar uma história, a história do nascimento desse bebê e que foi respeitado, e que foi indicado, e que foi seguro, né? Então, em outros tempos da história da humanidade, talvez a gente perderia a mulher ou o bebê se não houvesse a cesariana, né? Então, é um medo que também pode ser dissolvido a partir de uma informação, respeito e confiança. Eu acho assim, é importante trazer isso, né? As mulheres, o nosso movimento nunca foi contra cesarianas, nunca, o movimento da humanização. O nosso objetivo é contra cesarianas desnecessárias, né? Quando a gente precisa fazer uma cesárea, as mulheres que vêm sendo cuidadas por nós, elas têm isso dentro delas, que se precisou de uma cesariana é porque foi uma cesariana necessária. E o que a gente estimula é que a gente vá para essa cesariana com sentimento de gratidão por essa cesariana existir. Porque como você disse, né, em outros tempos, que o bebê estava atravessado ou em uma posição que não nascia, a gente tinha histórias com desfechos trágicos. E hoje em dia a gente não tem, não precisa ter isso porque a gente tem a cesariana. Então a cesariana ela é muito bem-vinda também para o nascimento e não perde o brilho do nascimento, né? Do quão especial é esse momento. Então é muito importante a gente trazer isso assim muito dentro do coração das mulheres, de quem está acompanhando, para que ela não veja aquela cesárea como uma impotência, não consegui parir, não fui capaz, porque não é isso. Toda mulher ela é capaz de parir, mas não depende só dela, depende do bebê, da posição, são uns fatores que a gente não tem controle. Então reconhecer isso é importante para que não fique esse sentimento de impotência, de incapacidade, de que o corpo foi falho. Não tem nada disso. Imagina um corpo ali, às vezes a gente vê
trabalhos extensos, a mulher ali fazendo tudo, fazendo exercício para reposicionar o bebê, e muitas vezes o bebê é isso, não vou virar, É a história de essa é a cada minha um, história, né? e a gente vai para cesárea nesse sentimento, né? Agora, sim, tem um medo que é um medo bem comum, assim, que de vez em quando ele visita a gente no pré-natal. As mulheres que têm medo de fazer cocô. Ah, isso é De fazer muito... cocô no trabalho de parto. Então, assim, o que é um medo muito grande para as mulheres, eu sou obrigada a falar a verdade. As parteiras adoram quando o cocô começa a sair. Porque a saída do cocô quer justamente dizer que anunciando a o chegada do bebê está bebê. empurrando aquele canal e o que tem ali atrás na ampola retal, aquilo vai sair, né? A gente Então, comemora, né? exatamente. Quando começa a vir um cocô ali, a gente... A minha tá dica é pé. desapega, deixa o cocô sair. O parto, ele é um evento, assim, de exteriorização. Então, a gente vai ver mulheres, às vezes, chorando, às vezes rindo. Tem mulheres que suam muito no trabalho de né? parto. A gente vê mulheres, às vezes, no auge da fase ativa, com contrações e aquele peito vazando, pingando leite, né? Faz xixi, faz cocô, vômito, gritos, sensação de muco. O parto, ele é um evento, assim... Coloca tudo pra fora, né? Altamente melequento. Então, sai coisas de uma mulher em trabalho de parto. Tantas coisas saem de uma mulher em trabalho de parto que sai o bebê, sai o cordão, sai a placenta, depois fecha tudo e volta tudo ao normal, né? E é comum também, durante o trabalho de parto, a mulher sentir o intestino mais solto, sentir vontade de ir ao banheiro. E nos hospitais, né, muitos profissionais falam, não pode ir para não nascer no vaso. E aí a mulher fica deitada, sem sair, e aí na hora do expulsivo vai sair uma quantidade maior, né? Então, ter essa liberdade para ir no banheiro, evacuar, limpar, faz parte do processo. Então, na hora do expulsivo, quando ainda resta algum cocô ali para sair, sai mais uma pequena quantidade e é isso. A cabeça do bebê em seguida já começa a apontar, então aquele cocô a gente não tá nem vendo ele ali. Na verdade, é nessa hora que a gente tá calçando a nossa luva e organizando para receber o bebê. Então, é o ápice aí do expulsivo, né? Da finalização. Exatamente. A hemorroida. Simone é expert na hemorroida. É um medo comum, né? A hemorroida. Ela tem um medo e tem um tabu envolvido. Inclusive, mulheres que, às vezes, é comum na gestação, conta do peso. Na gestação até mais do que no parto, né? Exatamente. Por conta do peso do útero, do bebê, da placenta, do Os hormônios que vão fazendo uma frouxidão nos diminui tecidos. O retorno sanguíneo, então isso faz aquele acúmulo e fica sujeito. E hoje em dia a gente tem mulheres gestantes que trabalham 8 horas por dia, ficam muito tempo sentada, não conseguem se exercitar o suficiente. Então é comum a hemorroida visitar uma mulher na gestação. Só que às vezes ela já fica tão incomodada na gestação que isso já começa a paralisar ela para a vivência do parto. Como assim? Se eu estou já sentindo tanto desconforto com a hemorroida na gestação, como é que vai ser parir? Só que é importante lembrar que quando tá parindo, ela não tá naquele momento da grávida sem hormônios, do parto, né? Então, vai acontecendo um processo também hormonal que vai, as endorfinas, e que vai... A dor da hemorroida, muitas vezes a mulher nem sente, né? No parto, às vezes ela externaliza e a mulher tá ali focada na contração, na saída do bebê. Então... E eu falo assim, a hemorroida a gente cuida depois, né? É claro que durante o trabalho de parto também a gente vai cuidando para que não fique em posições que gere tanta pressão, parto na água, que suaviza um pouco também dessa sensação, deitadinha de lado. São posições e instintivamente a mulher vai adotando, né? Porque são as posições que geram mais conforto. Mas se tiver ali pegando, depois o parto resolve, né? Sempre tem o que a gente fazer, né? As parteiras fazem assim, ó, a gente pega uma trouxinha, uma fraldinha, e a gente faz uma trouxinha assim, como se fosse uma rosquinha. Uma rosquinha, faz uma rosquinha, e na hora que a mulher tem aquela vontade de empurrar, e se a hemorroida tá desconfortável demais, ela para o puxo voluntário ou involuntário, né? Ela para o puxo justamente porque a hemorroida tá incomodando. Aí a gente pega essa trouxinha e faz um suporte, faz uma pressão contra, assim, e aquilo dá um conforto para a mulher continuar seguindo o fluxo de empurrar o bebezinho. Isso resolve bem também. Dica da parteira, né? E depois do parto, assim, tem as medicações, o próprio peso que sai, já tende a recuperar mais
rápido, né? Tem solução. Tem solução, graças a Deus. E também não é só em quem tem parto normal, né? Às vezes a mulher tem cesariana e também apresenta hemorroida. Então é um cuidado que a gente tem que ter, independente do parto. Exatamente.